Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira que investiga um caso de suspeita de coronavírus em Minas Gerais. Trata-se de uma jovem de 22 anos que chegou na sexta-feira de Wuhan, na China. No mesmo dia, ela foi atendida em uma UPA em Belo Horizonte com alguns sintomas respiratórios, como tosse e também com febre. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ela foi transferida para um hospital especializado e passa bem. Amostras de sangue foram colhidas e encaminhadas para 2 laboratórios, mas o Ministério da Saúde ainda não divulgou quando sairá o resultado dos exames. Então, diante dessa suspeita, muita gente está preocupada sobre a transmissão da doença, por isso nós viemos até o consultório do infectologista, o Dr. Márcio Castro. Doutor, obrigada por receber a gente. Então, sobre essa doença, né? O que se sabe já? Esse é um vírus novo, ainda tem muita dúvida acerca do seu comportamento, né? A gente sabe que é um vírus que causa infecção tipicamente em animais e, eventualmente, ele pode passar para humanos. Esse é o terceiro episódio na década. Nós tivemos um caso em 2002, né? Também na China, que causou a síndrome respiratória aguda grave, 2008 no Oriente Médio, e agora essa nova cepa. Então, ele sabe que é um vírus que transmite por via respiratória e causa uma infecção respiratória desde um quadro semelhante a um resfriado, um quadro semelhante a uma gripe, ou formas mais graves de infecção respiratória, pode levar a pneumonia viral ou até a morte. Mas teria alguma diferença que facilitaria esse diagnóstico clínico para a gente mesmo saber se é um coronavírus ou um resfriado ou uma gripe simples? Não há seguinte diferença clínica da infecção por esse vírus e do quadro de resfriados ou gripe. Não é correto falar que se trata de uma gripe, né, uma outra infecção, né, mas pode dar um quadro muito semelhante à gripe, mas com potencial maior de evoluir para formas graves, né, com insuficiência respiratória aguda grave e até a morte. Por enquanto, nós não temos métodos diagnósticos convencionais, ou não temos exames de rotina para diagnóstico desse vírus. Não há também remédios específicos e nem vacina específica contra ele. Por outro lado, nós não sabemos, de fato, qual que é o potencial epidêmico dele. É um vírus novo, a gente sabe que a transmissão por hora está ocorrendo de forma muito intensa na China, mas não sabemos se ele vai manter essa capacidade de transmissão, né, interhumanos em outros lugares. Começaram a ser citados agora os primeiros casos de infecção fora da China, pessoas que tinham pego de fato o vírus, se infectado em outros lugares fora da China, mas não sabemos de fato isso vai se manter. Então, por hora, a gente percebe que é um risco iminente de uma epidemia pelo vírus, mas nós não temos documentado ainda que esse vírus tenha capacidade de transmissão, né, em outros locais, né, se de fato vai, e se uma vez transmitido, ele vai manter essa capacidade de adoecimento. O Ministério da Saúde informou também que 14 pessoas que tiveram contato com essa jovem estão sendo monitoradas e a Anvisa vai também investigar as pessoas que tiveram contato com ela no avião, né, que teve conexão em Paris e também em Guarulhos, né? Então, todo mundo deve estar pensando assim que a melhor forma, já que não tem vacina, não tem remédio, é se prevenir, né? Por hora, o foco está em pessoas que venham seguindo a China, né? São as pessoas de maior risco. Eu acho que a curto prazo, nós vamos acompanhar os contatos dessas pessoas, aqui no Brasil e outros países, para a gente ver se de fato vai ter essa infecção, né? Então, hoje é um momento mais de observação, ver se de fato nós vamos ter a transmissão, né, ocorrendo aqui. Então, por hora, acho que não é momento de pânico. Nós temos que estar atento, estar alerta, mas o foco principal são pessoas que por hora estão chegando da China. E observar os seus contatos familiares, os contatos próximos, uma vez que a doença se transmite pela via respiratória. Então, cuidado aí com a questão da tosse, do espirro, né, com as secreções de via aérea, né, e com as mãos, uma vez que, semelhante à gripe, gotículas, né, de secreção
respiratória infectada em a superfície, quando a gente toca, a gente pode também auto-inocular o vírus. Então, manter higiene das mãos, né? E, seguinte, etiqueta para tossir e espirrar são os dias mais importantes. E evitar, né, lugares aglomerados, fechar. Se a gente, de fato, perceber, né, a transmissão local, aí sim evitar as aglomerações, né? Mas, por hora, ainda é cedo para a gente especular a respeito disso. Eu ouvi algumas pessoas falando também sobre a importância de consultar médico, pedir alguns remédios para melhorar a imunidade. Isso, de fato, seria uma forma de evitar a doença? Não tem nenhum remédio que evita a infecção. O que evita a infecção é não ter contato com o vírus, né? É lógico, pessoas que estejam mais adoecidas, com a defesa mais fraca, vai ter um risco maior de desenvolver formas mais graves, em geral. Mas não tem nenhuma medida específica para isso. Seguinte, prevenção é evitar o contato. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Zug, conteúdo o tempo todo.